Você sabia que a reforma ortográfica da língua portuguesa aqui no Brasil já está em vigor desde 2009? Você se lembra quais foram as mudanças que a reforma apresentou? Não? Eu me lembro de algumas, porém, o que eu me lembro e que a pesquisa para esse vídeo me ajudou a lembrar um pouco mais é que a reforma foi introduzida para que a grafia fosse simplificada e unificada em países que falam o português. Porém, contudo, todavia, temos uma nova proposta para a nossa tão amada grafia, que já está sendo utilizada há algum tempo, principalmente por algumas minorias que lutam por uma inclusão maior na sociedade e igualdade de gêneros. Você com certeza já ouviu pelo menos alguém dizer menine, todes ou garotes. A gente vai bater um papo rapidinho aqui sobre como essa inclusão pode excluir outras minorias e o que é proposto para que ninguém fique de fora. Afinal, todos queremos uma sociedade mais inclusiva e igualitária, e mesmo pessoas que não são consideradas como minoria, como nós, por exemplo, devemos sim apoiar essa luta por inclusão que é tão importante para a nossa sociedade como um todo, não é? Com certeza. Só que antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, tanto você que já é do canal, quanto você que está chegando agora. Fica à vontade, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, participa. Tudo isso é importante pra gente. E com isso a gente consegue fazer um canal melhor pra você e pra gente. Sim, e assim crescemos juntos. Então dá essa forcinha pra gente? Valeu? Bom, começando o nosso papo de hoje, por que as línguas se modificam ou mudam ao longo dos anos? O português, assim como o francês, espanhol e italiano, entre outras línguas, são derivados do latim. Essa língua era falada no sul e oeste europeu por volta do século VII, mas conforme a população foi se espalhando, se distanciando e tendo outros contatos durante os anos, a língua foi se modificando naturalmente. E foi isso que aconteceu até chegarmos no que conhecemos hoje. O Brasil, como colônia portuguesa, obviamente seria um país falante de língua portuguesa. E aí você me pergunta, mas por que o português é diferente do deles? Por quê? Então, é diferente porque o Brasil não tinha somente colônias portuguesas. Tivemos colônias de diversos países e fora o fato dos portugueses ensinarem a língua também para os escravos e os povos indígenas. O que ao longo do tempo foi naturalmente se modificando devido a essa diversidade, chegando no português que conhecemos hoje. Por muitos anos, tivemos uma influência muito forte do espanhol na nossa língua. Afinal, a Espanha é país vizinho de Portugal e algumas regiões muito próximas entre os dois países tendiam a ter uma mistura desses dois idiomas, então sofremos também com essa influência. Vamos ver um exemplo. As palavras companhia e cânhamo nem sempre foram escritas dessa forma. Em determinado momento da história, a consoante N recebia o til. Essas palavras, portanto, eram escritas da seguinte maneira: companhia e cânhamo. Alguém aí se lembra do espanhol? Parece, né? Eu nem sei o que é cânhamo. Eu também não, mas a grafia é muito semelhante ao espanhol. Em um determinado período, ainda na mistura do galego com o português, chegou-se até mesmo a utilizar o NN para grafar uma palavra que tivesse a pronúncia semelhante ao N-til, que acabou sendo extinto tanto do galego quanto do português. Quando os idiomas começam, de fato, a se desvencilhar, o português passa então a adotar o H após o N. A partir dessa separação, os acentos foram ganhando mais espaço também, com a intenção de diferenciar a pronúncia de palavras semelhantes e até mesmo de simples expressões, como o uso do acento agudo na letra E para diferenciar a letra ou um conectivo do verbo ser. O já conhecido til ganhou uma função parecida com o que possuía anteriormente, deixar a palavra com um som anasalado, mas deixou de ser usado sobre a letra N, para ocupar o topo dessas letras que necessitavam de uma diferenciação maior quando escritas. Pode entrar aqui como exemplo a palavra razão, que era grafada como razón, parecido com o espanhol. Sim. E, obviamente, a nossa língua ainda se modificou milhares de vezes até os dias de hoje. Em um certo período, não muito tempo atrás, ainda utilizávamos o PH como fonética para o F, para palavras como farmácia ou fósforos. É verdade! Tem uma história de um... Eu não lembro agora se era o pai da minha avó ou o vô da minha avó. Ele aprendeu a ler sozinho. Olha só! E ele lia o P e o H como juntos, como pegar.
Porque ele sabia o que era fósforo, por exemplo, e sabia o que era farmácia, mas na leitura ele não sabia. Olha, ele lia com o som do H, pegar. Isso, pegar. Então ele falava pegarmácia e pegorós, que era farmácia e fósforos. Pegorós? É. Gente, parece uma outra língua ainda, que loucura. Mas ele foi Muito. muito bem. A lógica dele estava correta, mas virou uma outra coisa. Muito interessante essa coisa, né, dos fonéticas. E anos mais tarde, tivemos a nova reforma ortográfica da língua portuguesa, cujo objetivo era o que mencionamos no início do vídeo. Porém, conforme alguns especialistas, ela já nasceu atrasada e ultrapassada. Mas a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo porque não é o intuito, tá? E se você quiser saber o porquê essa reforma é tudo menos nova, deixa um comentário aqui e o seu like. Se esse vídeo por acaso chegar a 1000 likes, a gente fala sobre esse atraso na reforma portuguesa. Combinado. E chegamos aos dias atuais, onde pessoas estão lutando para ter uma maior inclusão. As mídias sociais e a facilidade de comunicação que temos hoje estão ajudando muito esses grupos a serem mais notados e fazer com que a gente, que não temos noção da luta desses grupos, que a gente possa prestar mais atenção e ajudar da forma que for possível para que eles tenham tanto direito quanto qualquer um. E uma dessas lutas é a proposta para neutralidade na ortografia. Isso é sim uma coisa válida, mas também problemática para outros grupos. Vamos explicar o porquê agora. Várias propostas e medidas foram aparecendo durante o tempo. O uso de arroba no lugar de o ou de a, ou mesmo a letra X. Dessa forma, teríamos, por exemplo, os trabalhadores, que no artigo fica denominado como masculino, mas que abrange tanto homens quanto mulheres, ou qualquer outro gênero, quando é pronunciada, ficaria assim, onde o sinal de arroba seria pronunciado com o som de um O. O uso do X no final de palavras também tem o propósito de neutralidade, e palavras como todos e todas, ou meninos e meninas, seriam modificados. Contudo, para não dificultar a pronúncia e tornar mais inclusiva essa neutralização, pois algumas pessoas consideraram o uso de X ou arroba como elitistas, acabaram adotando a vogal E para neutralizar os gêneros nessas palavras, nascendo assim as palavras todes, menines, juntes e etc. Ainda, outras formas de neutralizar os pronomes foram propostas, como o uso de elo no lugar de ele ou ela, ou mesmo ile e até ele. Porém, a gente tem na nossa sociedade pessoas que possuem variadas dificuldades de leitura, como por exemplo a dislexia. E essas pessoas podem acabar não conseguindo ler e compreender o texto. E até pessoas com deficiência visual que necessitam de variados leitores automáticos e que não iriam entender o emprego dos símbolos às palavras. Enfim, temos variados tipos de pessoas com variados tipos de dificuldades que não iriam conseguir entender essas mudanças. Fora ainda o problema do ensino da língua portuguesa para estrangeiros, ou mesmo a tradução de obras que poderiam acarretar em uma falta de coerência. Bom, para sanar esses problemas, estudos sugerem formas mais simples, tornando acessível a todas as pessoas, como por exemplo, mudar a estrutura da frase, o que é relativamente simples, acessível e não é incômodo para quem lê. Usar superlativos sem gênero. Por exemplo, ao invés de todos os presentes concordaram, usar todas as pessoas presentes concordaram. Suprimir pronomes e artigos desnecessários ou repetir o nome. Em muitas frases, o pronome está lá meramente por costume. Por exemplo, em a Maria nasceu dia 5, podemos dizer Maria nasceu dia 5. Ou todo mundo esperou até que ela chegasse. Podemos dizer todo mundo esperou até que chegasse. Usar alguns termos sem gênero. Tentar usar de ao invés de da ou do. E lhe ao invés de a ou o. Na Bahia, por exemplo, usa-se muito o de. Nada impede a gente de usar essa linguagem em qualquer lugar do Brasil. Ao invés de dizer essa é a blusa do João, podemos dizer essa é a blusa de João. Utilizar o gerúndio e a voz passiva, entre outras mudanças, são formas interessantes de degenerificar. Os estudantes não poderão receber visitas femininas nos dormitórios. Optar pela alternativa, não se permitem visitas nos dormitórios. Mudar a estrutura dos verbos na frase. Em vez de você está cansada, opte por você se cansou? Você se cansou? Você se cansou. Fica muito cansado. Eu me cansei.
Ai, ai. E assim talvez a gente consiga atender todo mundo sem deixar ninguém de fora. Lembrando que a maior inclusão que a gente pode fazer é aceitar as pessoas como elas são e respeitar as suas escolhas, tratar todo mundo de maneira igualitária e sem discriminação. Eu só quero pontuar aqui que se você não se sente confortável, tá com medo de ofender a pessoa, pergunta pra ela como ela gostaria de ser chamada, Isso. né? Isso. É um modo de você se aproximar, você não vai ofender perguntando, e a pessoa vai sentir que você tá querendo aprender a Isso. falar, né? Não tá Ninguém querendo... tem a obrigação de saber. Você demonstrar que você se importa já é uma demonstração Exato. de respeito. E se você também não se sente confortável em falar pronomes neutros, né? Falar todes, juntes, tudo, também não é problema nenhum. Uhum. Fala pra pessoa. Se a pessoa fala assim, eu quero que você se refira a mim como elo, por exemplo, fala pra pessoa, cara, eu não me sinto confortável em ficar falando elo. Não é da minha. Eu vou te ofender se eu te chamar pelo seu nome? Exato, Só. tem várias maneiras. É. Eu acho que você exigir respeito não acarreta você desrespeitar o outro também. Porque você exigir Exato. uma coisa que o outro não está preparado para te dar, também é uma forma de desrespeito, não é? E a pessoa, né? E você que está do outro lado, né? Porque eu posso dizer que a gente está de um lado, a gente está do lado das pessoas que a gente está buscando entender, Exato. né? Uhum. E as pessoas que estão do outro lado também, por favor, não virem militantes. Sim. Porque a militância é chata, né? E não é brigando, não é briga de faca que vai resolver. A gente teve ao longo dos anos aí guerras por causa de tudo que é motivo. Então é mais fácil pra você, se você vê que a pessoa tá tentando compreender o seu lado, explica. É assim, assim, assado, porra, eu não me sinto confortável em falar assim, eu posso falar de outra maneira? Cara, tá legal, eu aceito. Porque aí você tá vendo que a pessoa não é um babaca. E se a pessoa for um babaca, sai fora. Babaca existe e os babacas vão acabar desaparecendo do mundo. Eu acho que assim, gasta o seu tempo com quem tá afim de aprender e de entrar da forma que consegue nessa luta com você, né? Eu acho que a revolução, ela se faz dos dois lados. Então é quem está de um lado e já compreendeu a situação, tentar ajudar o outro a entender também. E assim vamos criando as maiorias das pessoas que tentam se ajudar. É só uma coisa, é mais fácil você, entre 100 pessoas, conseguir fazer uma entender e te respeitar, Uhum. do que você falar, discursar pra 100 pessoas e essas 100 pessoas ficarem com raiva porque você tá Sim, sim. sendo um chato, por exemplo. Exato, você veta a comunicação aí. É melhor Acho que você tem que tentar abraçar, né? melhor a gente fazer esse trabalho de formiguinha, Concordo. que a gente vai trazendo as pessoas mais, cada vez pro lado correto, vamos dizer assim, né? Pro lado em que todo mundo se sinta abraçado e participante, que é isso que é o objetivo, e não excluir ninguém. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, que é super importante pra gente. Vem. Recomenda o vídeo pra alguém aí e a gente se vê. No próximo vídeo. É isso aí. Beijo.